bem, vamos começar mais um episódio do TI Ninja. É o primeiro desse ano, né? Primeiro desse ano. Legal, massa demais. Seja muito bem-vindo, então, você que já está acostumado a ouvir a gente. Se você caiu aqui de gaiato, é o primeiro episódio. A ideia é que a gente faça uma resenha aqui sobre assuntos de TI. Se você olhar, tem alguns episódios para trás, a gente fala sobre algumas coisas técnicas, né, Du? Eu sou o Thiago Fonseca, ele é o Eduardo Norato, e a gente está aqui para bater um papo aí junto com você. Bem-vindos, pessoal. Cara, tem uma notícia aqui interessante. Um scam explorou um recurso da OpenAI para mandar links de phishing através de um e-mail oficial da OpenAI. O que os caras fazem? Tá? É uma notícia do TI Inside. É isso, TI Inside. No formulário, quando você cria uma conta da OpenAI, você pode criar uma conta de equipe. E aí, no nome da organização, você pode colocar o que você quiser no formulário. O que os caras faziam? No nome da organização, eles colocavam link, número de telefone, etc. Então, quando ele mandava convidar a pessoa, ele colocava no e-mail, tipo, o meu e o seu e-mail. Lá no link da organização, ele colocava o que ele queria. E aí, a hora que ele enviava, no meu e-mail, chega um e-mail da OpenAI, cara, verificado, tudo certinho. Só que no campo organização vem o texto que ele queria mandar. E aí ele poderia fazer o que ele quisesse ali através de um e-mail oficial. E aí, cara? É um e-mail oficial, passou pelo antivírus, passou pelo... Como é que você faz? O usuário recebeu lá. Você falou que você usou o termo scam, né? Scam, né? O termo scam, para quem não sabe, traduzido literalmente significa golpe. Então, quando você vai dar um golpe em inglês, aquilo que a gente chama de golpe aqui, em inglês o termo é scam. E o golpista, no geral, o objetivo dele é esse mesmo, né? O objetivo dele é conseguir fazer com que você seja enganado, sem muitas vezes se dar conta de que você está indo ali caindo numa armadilha. Essa é a ideia. Eu mesmo já caí em golpe, né? Não, quem caiu pode ser eletrônico ou não, né? Porque tem golpe aí, golpe tá aí, só cai quem quer, né? E é interessante porque o golpista, né? Ele tem uma criatividade muito grande realmente para entender os mecanismos de funcionamento do lado do cara que tá que vai ser a vítima do golpe, né? Perfeito. E muitas vezes a vítima do golpe é uma pessoa que está ali bem intencionada na correria do dia a dia, ela está às vezes sem prestar muita atenção na coisa e ela acaba indo lá. Saiu uma notícia há não muito tempo atrás que o cara que era ele é contratado pela Microsoft para trabalhar com segurança da informação. Tá. Ele recebeu um desses e-mails de phishing. E ele caiu? E ele caiu. Nossa. Na realidade é o seguinte, o cara tinha criado um bot, né, um robô, e ele mandou o e-mail para o cara, e na hora que o cara clicou no link, entrou com o usuário dele, com a senha dele, e fez a autenticação multifator dele, o bot já fez o trabalho dele. Então o cara entrou com as informações, ele já foi lá, já coletou aquilo, ele tinha pouco tempo, né? Perfeito. E aí ele teve um vazamento de uma lista que ele tinha, que não foi um grande problema, mas o que acontece foi que vazou a lista de mailing dele. O problema foi muito grande, mas a questão é que o impacto não foi tão grande. Sim. Mas o problema é um problema muito grave. Então a gente está falando de um cara que fala de segurança da informação, que é um especialista nisso, perfeito, que tem um blog sobre isso, que é contratado por uma das maiores companhias do mundo, tratando especificamente desse assunto, e ele foi vítima. Você sabe que eu me lembro, eu recebi um e-mail da Amazon, e aí falando sobre a minha assinatura Prime lá, que não tinha sido debitada, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, minha assinatura Prime, né? A minha Prime renova, não é esse mês que renova, tal, né? Beleza, deixa eu ver. Pum, cliquei no link, usuário e senha, coloquei usuário e senha, não entrou, falei, já é. Mas sabe quando você vai, eu tava fazendo outra coisa, eu fui visualmente, cliquei, entrei, fui, aí eu,
Cara, que zica. Só que aí, essa senha, adivinha, a senha que eu usava para minha conta da Amazon, eu usava para outra N coisas. O que eu fiz? Mas na hora, cofre de senhas. Fechei um cofre de senhas, coloquei lá, já mandei gerar senha, já entrei na minha conta da Amazon, a primeira que eu fui, lógico, já alterei. Ativei o MFA que não estava ativado. E já comecei a ir atrás das minhas senhas memorizadas no navegador, porque eu usava memorizado no navegador na época. Aí eu abri o cofre de senha do navegador, fui achando todas as senhas iguais e fui mudando. E aí depois, com o tempo, eu fui mudando todas as senhas. Então hoje eu tenho senhas de 30 caracteres. Porque tá tudo no cofre, né? Sim. Então fica mais fácil, né? Entrou lá, ele preenche, você dá um ok, É isso e aí. segue. O que o cara pode fazer, no caso aí, com uma conta da Amazon? Pô, cara, às vezes você tem a sua conta lá, você tem... Se ele faz um pedido de 2, 3, 4, 5 notebooks, então... ele paga no cartão que tá memorizado tem um lá. cartão memorizado dentro da sua conta, cara. E ele vai fazer isso daí. Então, assim... mas, então, existem... Se você presta serviço na área de administração de TI, vários clientes, se você já percebeu isso, às vezes esses e-mails eles passam pelo filtro de anti-spam ali, chega um e-mail para o cara e falando, a sua caixa de e-mail será desativada porque você precisa trocar sua senha por XYZ. Perfeito. O cara vai lá, ele clica, esse e-mail é o que você mencionou, que aliás explicando aqui também o que é o phishing. Phishing é um termo em inglês para pescaria, que é justamente isso, ele joga uma isca ali e ele espera cair o peixão lá. É isso aí. Então, o e-mail de phishing que vai para o financeiro de uma empresa, então você imagine hoje, né, o seu e-mail, o e-mail do financeiro da empresa lá, que é quem envia os boletos, a cobrança da empresa. Então, o cara usa aquele e-mail para enviar a cobrança para os clientes. Aí, esse e-mail de cobrança, caiu um e-mail de phishing lá, ele foi, clicou no link, abriu, digitou. Tá pedindo para eu trocar a senha. Ele digitou o e-mail dele e digitou a senha dele num link falso. O cara capturou essa senha do outro lado lá e aí ele tem o e-mail da cobrança. Pô, mas não tem nada de errado no meu e-mail. O que ele pode fazer? Mandar um e-mail sendo você. Exatamente. Sendo você. Então, assim, o e-mail vai chegar ele vai acessar a tua caixa, ele vai ver quem são os teus clientes, que você manda e-mail regularmente, os boletos que você manda, os boletos que você recebe. Então, ele vai pegar, às vezes é uma empresa que paga muitos boletos, e depois ele manda um e-mail para você como se fosse outra pessoa, para que você pague aquele boleto que vai cair numa conta de um laranja, enfim. Vamos pensar então Vamos pensar nisso do ponto de vista prático. O que eu faço então, certo? Primeira situação que pode acontecer. Recebi o e-mail, tô na dúvida, o usuário me chamou, ele, por exemplo, financeiro@xpto.com.br. O cara é o financeiro@xpto. Ele recebeu o e-mail do financeiro@xpto, que não foi ele que mandou. Coça a cabeça, mas não mandei esse e-mail. Então, a primeira coisa a fazer, na minha leitura, Header Analyzer. A Microsoft tem um Header Analyzer, do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Header Analyzer. O Header Analyzer é uma ferramenta que o header é o cabeçalho. Todo e-mail enviado, ele tem lá algumas informações que contém o e-mail de origem, qual que é o IP de origem daquele e-mail, contém várias, qual servidor foi usado para mandar, e etc, etc. Todas essas informações estão lá no header. E o Header Analyzer, que é uma ferramenta da Microsoft, onde você pega essas informações desse header, que é o cabeçalho, e joga lá para ele falar. E aí? Na prática, eu vou falar de Outlook, mas isso serve para qualquer webmail, etc. Vai ter um caminho para você chegar nisso. O que eu estou te falando aqui nesse episódio é conceitual, tá? O que você vai fazer? Você vai atrás do cabeçalho da mensagem. No Outlook, você pode clicar com o botão direito na mensagem e exibir cabeçalho. Mas dá uma fuçada, clica lá com o botão direito, vai nas propriedades, vai achar o cabeçalho em algum lugar. Copia, vai lá no Google, na barra de endereços lá, Microsoft Header Analyzer. Achou? Quando você colocar Microsoft Header, já vai preencher automaticamente boa parte ali. Vai ser fácil de chegar nisso, tá? Coloca lá análise de cabeçalho, Microsoft, coisas assim.
vai lá no site da Microsoft, cola e manda ele analisar. Ele vai destrinchar a informação para você e vai exibir num formato mais fácil de ler, digamos assim, mais visualmente mais agradável. Você vai ver qual foi o servidor que foi usado, você vai poder analisar qual foi o conteúdo daquela mensagem. Você vai descobrir, por exemplo, o servidor que foi usado foi o smtp.xpto.com.br. Opa, eu tenho um problema. A senha do financeiro vazou, alguma coisa aqui não está funcionando. Exatamente. Agora, ele pode também descobrir o seguinte: o servidor que foi usado foi tninja.com.br, certo? E aí você vai, cara, opa, então o cara colocou o meu endereço financeiro@xpto, só que ele usou outro servidor para mandar. O que eu posso fazer? Nada. Por quê? Porque ele não usou sua senha, não vazou sua senha. Ele simplesmente pegou o seu endereço e colocou lá. O que a gente vai torcer? Para que as empresas que vão receber esse e-mail tenham bons serviços de e-mail. Vamos pensar no Exchange Online. O que o Exchange vai fazer, Edu? Bom, o Exchange existe... Quando você vai fazer o cadastro do seu... Quando chega esse e-mail, tá? Então, chegou esse e-mail. Ela vai fazer algumas análises. E uma análise muito importante é saber se aquele e-mail de envio, aquele e-mail de origem, aquele servidor de envio, se ele está dentro de um campo lá num registro lá no seu DNS, que é o SPF, né? Onde ele é sender... depois eu procuro. Nossa, Proofing Tools. Sender Proofing Tools, se eu não me engano. Então, ferramenta de avaliação de o que ferramenta de prova de significa SPF no enviador, DNS? Não é enviador, né? Sender Policy Framework. Nossa, é um registro do sistema DNS que lê. Bom, o que isso significa basicamente? Você pode, na hora que você vai cadastrar o teu e-mail, você pode colocar lá quaisquer informações que você quer, como quem está enviando. Só que se você não está autorizado, quando o seu e-mail de envio ele está sendo enviado por um canal, mas ele está fazendo uma alteração lá, o seu servidor que recebe, ele vai fazer um filtro desse DNS, e se esse e-mail estiver sendo enviado por um servidor que não está autorizado, ele vai lá para o spam, ou às vezes, dependendo até, ele já exclui o e-mail automaticamente. Quem é das antigas que nem a gente, ele faz um cara crachá. Chegou um e-mail do financeiro@xpto.com.br. Tá. Quem que mandou? Quem mandou foi smtp.xpto.com.br. Tá. Ele vai lá no DNS, lá no SPF. Tem xpto.com.br, não include ali? Tem. Então, beleza, passa. Quem mandou foi smtp.localweb.com.br, por exemplo. Tá, vai lá no DNS. Tem localweb.com? Não tem. Só tem xpto.com.br e sendgrid.com. Tá, então não passa. Hoje, você vê, né? Hoje, aliás, deixa eu deixar essa informação aqui. Você pretende colocar aquela TV aqui no fundo para a gente poder... Já pensou que legal? A gente poderia estar dando um exemplo aqui enquanto a gente falava disso para mostrar para o pessoal. Mas a ideia é fazer isso ao vivo. De repente, a gente coloca a nossa TV aqui e aí a gente faz essas demonstrações ao vivo aqui quando a gente falar. Mas esse é o papo técnico. E do ponto de vista de usuário, cara, o usuário não precisa saber de nada disso. Cara, como é que faz aí? Porque é o que eu falei, a gente tem um monte de filtro, e nesse caso que você mencionou no começo, que foi o que deu origem à nossa conversa aqui, o cara está enviando um e-mail oficial, né? Então assim, ele vai passar por todos os filtros. É isso aí. O OpenAI vai chegar um e-mail de formulário lá enviado oficialmente, um e-mail verificado, o sender é aquele mesmo, e aí? Quantas vezes a gente já fez workshop de segurança nas empresas, sobre segurança da informação? E tem uma frase que eu cito, que é que a força da corrente é medida pelo elo mais fraco. Esse é um ponto interessante, porque se a gente for pensar em elos da corrente, a gente tem um elo que é o antivírus, a gente tem um elo que é o anti-spam, a gente tem um elo que é o servidor de e-mail, cara, um bom servidor de e-mail, a gente usa o Exchange Online da Microsoft, a gente usa um serviço de boa qualidade e tal. Então tudo isso são elos. Só que a gente tem um elo na ponta. Qual é o elo da ponta? O usuário. E se eu não capacitar esse usuário, eu não estou falando de dar aula técnica para o usuário, ele não tem que entender o que é um SPF, não precisa. Mas se ele não souber, por exemplo, levar
antes de clicar em qualquer link que ele recebeu por e-mail, por melhor que seja o e-mail, por mais legal, por sendo oficial, não sendo, se ele não levar o mouse e conferir onde ele está clicando, isso aqui faz sentido, essa URL aqui, não precisa saber o que é URL, mas esse endereço aqui, faz sentido para o lugar que eu estou clicando? Sabe? Não, por que esse endereço aqui, que é amazon.com.br, que não altere sua senha, tá mandando para amazonnet.chce, sabe? Não, da Tailândia, .cn, da China. Ou que tá mandando para amazon.com.br.net, sabe? Então, esse tipo de coisa é muito importante da gente trabalhar com o usuário, porque isso vai garantir que o elo que tem a maior chance de ser mais fraco, porque pensa comigo, a gente tem EDR para pôr nas empresas, a gente tem filtro anti-spam cada vez melhor. Cara, qual é o elo que tende a ser mais fraco? O usuário. Sim. E a engenharia social é a parte que mais, entre aspas, dá resultado. E o phishing é um tipo de engenharia social. Perfeito. O scam também. Ele não... Então, é aí que tá. Então, o cara vai aplicar um golpe ou um scam através da engenharia social. Ele vai te ludibriar. Sim. Tanto que eu passo um vídeo nesse workshop que a gente dá, de uma pegadinha do Silvio Santos, muito antiga, mas assim, o cara tá vindo, aí passa uma moça, imagina, né, shortinho curto, sabe aquelas paradas? Aí ela vem, e você pode me ajudar a chegar na rua tal? E aí ela chega perto do cara, tudo, né? O cara dá atenção pra ela e fala o nome da rua, onde ela tá indo. Enquanto isso, tá vindo uma galera com um vidro, sabe? Segurando um vidro. Aí a galera para. A hora que o cara termina de falar com ela, ele vira e continua andando e dá de cara no vidro. Teve até um caso do cara que ficou com sorvete na cara, sabe? E tal. Cara, a engenharia social é isso. Alguém vai enrolar o usuário, vai ludibriar ele, tirar a atenção dele do que importa para tentar pegar ele na curva. O ponto é esse. A área de TI, às vezes eu vejo os profissionais de TI muito preocupados com muitas coisas. E tem que se preocupar com a área técnica. Óbvio, você é contratado da empresa para se preocupar com a área técnica. Mas a gente precisa dar uma atenção muito, 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 muito especial para a ponta dessa corrente. Porque se a gente se preocupar com tudo e não ligar para aquilo, eu diria que o trabalho de um técnico de informática dentro de uma empresa, ele tem mais a ver com a relação de tornar a tecnologia acessível para o usuário, do ponto de vista de entender, de usar e de ganhar produtividade, do que necessariamente de resolver problema técnico. Você pode ter parceiro que vai resolver problema técnico, isso não é um problema. Sim. Tá tudo certo, um monte de empresa tem um monte de parceiro. E isso não te torna desnecessário para a empresa, pelo contrário. Quando você acha o parceiro certo, quando você acha o serviço certo, e quando você está cuidando lá no usuário na ponta, tal, que o seu parceiro provavelmente não vai fazer. Cara, tudo isso te torna cada vez mais necessário. Legal. Bom, bem bacana. Isso. Massa. Legal. Bom papo, né? Não, bom papo. A gente tem o objetivo de fazer episódios curtos, para que você ouça, talvez, num pequeno intervalo no seu trabalho. E eu espero que a gente tenha sido relevante hoje de conteúdo para você. Eu também espero isso e deixar uma informação. Eu tenho feito contatos para que a gente traga pessoas de outras áreas de TI, obviamente, mas às vezes até coisas relacionadas para com que a gente possa fazer. Indiretamente relacionados, né? Exatamente. Assim, vezes, tá. E claro, né? Sempre pensando na dinâmica, como é que a gente vai fazer aqui com câmera e tudo mais. A gente está crescendo, está melhorando, então com o tempo a gente vai... a gente vai pegando. A gente pega o jeito e a gente faz. Mas eu espero que tenha sido relevante para você. Se você achou que esse vídeo é relevante para você, se o conteúdo aqui foi bom, dá um joinha para nós, para ajudar a gente aí a ir para frente com o vídeo aí. Boa. Se inscreve no canal se você ainda não fez e fiquem com Deus e até logo. Valeu, tchau. Um abraço.